Bom dia. Para vocês, café em família. Eu estou tão feliz hoje no nosso Café em Família, porque estamos aqui com meu filho, o meu caçula. E qual é a mãe que não gosta de receber os filhos, não é? Então, eu e o meu queridinho, hoje estamos muito felizes de ter o nosso filho, Estevão, aqui participando do nosso Café em Família. Quando Estevão nasceu, nós oramos e pedimos a Deus que ele mostrasse qual era o nome que ele iria receber. E qual foi o nome que Deus colocou no nosso coração, querido? Estevão, um homem cheio de fé. Estevão foi um homem que teve muita fé. Inspirado na vida de Estevão, nós colocamos o seu nome, filho, de Estevão. Obrigado. Hoje nós vamos falar no nosso programa sobre fé. O que é fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e das coisas que se não veem. Nós não temos fé quando estamos vendo, mas as coisas que nós não estamos vendo e confiamos no Senhor, sabemos que Deus vai fazer acontecer. Não é isso, querido? É isso aí. Conta alguma experiência, você como um homem cheio de fé, teve na sua vida para nossa edificação. Primeiro eu quero dizer que é uma alegria poder estar aqui. Eu sou privilegiado de ter pais como eles. É uma bênção mesmo. Meus pais sempre foram inspiração na minha vida e eles me ensinaram a ter fé, né? E eu digo sempre que fé não é fácil. Fé não é uma coisa fácil. Quando eu penso em fé, logo me vem aquela passagem de Jesus vindo andando sobre as águas, e os discípulos ficam assustados naquele momento de ver Jesus chegando sobre as águas, achando que era um fantasma. Então Pedro pergunta, Senhor, se és tu mesmo, me chama para que eu vá até aí. E Jesus fala, vem, Pedro. E no primeiro momento ele vai, e ele anda sobre as águas. Mas a Bíblia relata que chega um determinado momento que ele começa a racionalizar tudo aquilo que está acontecendo e ele começa a afundar. E muitas vezes na nossa vida é assim também, né? Fé não é uma coisa fácil de ter. É verdade. Mas ela é real. Mas ela é real e ela acontece, né? Já tive muitas experiências com fé, mas acho que a que mais me marcou foi em 2016. Eu trabalhava na IBM, eu trabalhava há muitos anos ali na IBM, estava numa posição muito boa, era aquela vaga que quando eu entrei na IBM, meu primeiro dia como estagiário, na minha entrevista, eu olhei para aquela mesa e eu falei assim, eu quero sentar naquela mesa. E eu finalmente conquistei aquela posição, mas um dia eu estava nessa posição e Deus falou muito claro comigo que era tempo de deixar. E na hora eu não entendi, porque eu não tinha uma outra proposta, eu estava bem em todos os aspectos, na posição, financeiramente, mas a voz do Senhor foi muito clara comigo ali que eu deveria deixar a empresa naquele momento. E foi um passo de fé. Foi uma experiência muito pessoal. Foi uma semana em que Deus falou todos os dias comigo de forma muito clara. Sim. Eu não tinha mais dúvida, mas a gente como ser humano fica meio apreensivo, né? Será, Senhor? Será que eu estou... É minha emoção? Será que eu estou ouvindo a sua voz? Eu me lembro que no dia que eu já tinha todas as respostas, estava tudo muito claro, e eu cheguei para pedir a minha demissão ali na IBM. Eu confesso que aquele dia eu entrei meio apreensivo na empresa. Eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor já falou de muitas maneiras, mas eu gostaria que o Senhor falasse mais uma vez comigo, de forma clara, para que eu não tivesse dúvida. Eu lembro que quando eu cheguei lá na IBM, eu cumprimentei um amigo meu, cheguei, era logo cedo, bom dia, tudo bem? E a primeira coisa que ele me falou, ele não sabia de nada, absolutamente nada dessa
conversa que eu estava tendo com Deus, ele me segurou assim no braço e ele falou assim: o que você está fazendo aqui? Vai embora, esse lugar não é para você. Ele só falou isso. E eu fiquei sem entender, né? Eu falei, é a resposta que eu estava pedindo a Deus. Como Deus fala de muitas maneiras, falou através de seu colega. Já vinha falando, mas eu ainda estava em dúvida. Verdade. E naquele momento aconteceu isso. E quando eu cheguei na minha mesa, comecei a olhar, passou um filme de como era, de tudo que eu tinha vivido ali. E aí eu falei assim: Senhor, tá bom, o Senhor já falou muito comigo, mas me dá uma última resposta. E aí tinha uma caixinha de promessas ali na minha mesa e eu peguei um versículo e veio 2. E eu lembro que antes de pegar aquele versículo, eu falei com Deus assim: Senhor, tá, eu vou sair, mas eu tenho 2 filhos, eu tenho que sustentar minha casa. E a segunda pergunta que eu fiz, eu falei assim: o que eu vou fazer? O que eu vou falar? O que eu vou trabalhar a partir de então, né? E aí naquela hora veio 2 versículos. O primeiro dizia assim: não faltará pão e azeite na sua casa. Amém. E a segunda: eu colocarei as palavras certas na sua boca. Então naquele momento foi aquela paz que me deu, aquela mesma certeza que Pedro, ao sair do barco, falou assim: Senhor, se é tu que eu ande sobre as águas. Sim. Naquele momento, foi aquele momento que eu falei assim: eu vou sair do barco, eu vou andar sobre as águas. E assim foi. Chegou o dia que finalmente eu tinha que sair, entregar as coisas. Entreguei meu computador, meu celular, meu crachá, e aí agora era andar sobre as águas. Sim. E aí, como Pedro, eu também comecei a racionalizar o processo. E confesso para vocês que não foi fácil. Veio muita ansiedade no meu coração. Foi um tempo de muita aflição. Muitas vezes eu questionava a Deus: Senhor, por que que o Senhor mandou eu sair? Por que o Senhor mandou eu sair? E eu lembro que foi um ano muito difícil, onde eu tentava uma coisa, tentava outra, não dava certo. Até que um dia eu estava voltando de uma viagem com a minha família. Era uma viagem longa e a gente estava no avião e eu cheguei para Deus e eu tive uma conversa, daquelas conversas sérias que a gente teve. Às vezes a gente tem com Deus, né? Minha família estava dormindo no avião e eu comecei a falar: Deus, por quê? Por que o Senhor me tirou da IBM? Por que olha a situação que eu estou, eu tento uma coisa, tento outra, as coisas estavam começando a dar certo, mas muito pouquinho, e eu estou cansado, Deus. Eu lembro que aquela mesma voz que falou comigo naquela semana, virou para mim e falou assim: você já tentou tudo? Eu falei: sim, Senhor, eu já tentei tudo que eu podia. Ele falou assim: agora eu posso entrar no processo? Você me permite Coisa entrar no processo? Porque às vezes Deus fala com a gente fica tão ansioso que a gente quer fazer com as nossas próprias forças, quer fazer do nosso jeito. E eu lembro que naquela noite eu falei assim: Senhor, o Senhor tem liberdade de tudo para fazer aquilo que o Senhor quiser na minha vida. Nós chegamos de viagem, era janeiro, o pouco que eu tinha, os poucos contratos que eu tinha já estavam acabando. E uma semana depois, exatamente uma semana depois, as portas se abriram de uma forma abundante. Amém. Contratos que eu nunca imaginava que poderiam chegar, começaram a vir. Aquele 1 ano que eu fiquei praticamente sem receber, veio 3 vezes mais. Amém. Supriu aquele ano e supriu abundantemente mais. Então, quando Deus fala, eu aprendi uma coisa: confia. Às vezes é difícil. Sim. Às vezes a gente se sente no mar agitado. Mas uma coisa eu tenho aprendido desde então: Deus não chega nem antes, para que a gente não ache que é pelas nossas próprias forças. E Deus também não chega depois. Mas Deus chega na hora exata, no momento exato, para que a glória dele seja engrandecida. Amém, filho, amém. Querido, quando a palavra de Deus diz: bem-aventurado é o varão que confia no braço do Senhor
E maldito é aquele varão que confia no braço de carne. Enquanto você estava no seu bracinho de carne, não aconteceu. Mas na hora que você confiou no braço do Senhor, as portas se abriram. É assim que devemos andar, confiando no Senhor. Pus a minha confiança no Senhor e o Senhor vai fazer acontecer as bênçãos que aconteceu na sua vida, né, filho? Amém. Quanta coisa linda que Deus fez acontecer. Meu querido, se você está ouvindo este programa, dá um like e passa para outras famílias, porque o Deus que nós cremos é o Deus presente e a promessa dele é: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E tem estado com você e tem estado conosco na nossa família. Que Deus abençoe você e que a graça do Senhor te acompanhe com uma experiência de fé, como foi para o Estevão, saindo da IBM com toda a regalia, mas confiou no Senhor e o Senhor só tem abençoado. Até hoje, só tem as bênçãos do Senhor. Amém. Deus te abençoe, dá um like e passa para o seu amigo esta experiência, porque vai fazer diferença na vida dele.